E aí pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre calorimetria, tá ok? Então a gente vai começar fazendo uma definição, né? Sobre o que é calor e o que é temperatura, beleza? Então vamos lá. Calor é a energia transferida de um corpo para o outro devido a uma diferença de temperatura entre eles, ok? Lembrando que calor é uma forma de energia, tá joia? Então, calor no sistema internacional ele recebe a unidade de Joule, tá bom? Ou pode ser também caloria, mas caloria não está no sistema internacional, ok? Temperatura é o estado termodinâmico de um corpo que associamos ao nível médio de agitação de suas partículas. Então, a temperatura ela mede o estado de agitação das partículas daquele corpo, beleza? O estado de vibração delas. Aqui, para eu exemplificar, né, o calor e a temperatura, né, eu coloquei aqui 2 cubos de gelo, tá bom? Um deles tem 2 quilos e o outro tem meio quilo. Então, a gente sabe que o gelo, né, ele derrete a uma temperatura de 0 graus Celsius, tá certo? Então, esse cubo ele vai começar a derreter quando a temperatura dele chegar a 0 graus Celsius. E esse cubo aqui também vai começar a derreter, claro, quando a temperatura dele chegar a 0 graus Celsius. Porém, a quantidade de calor que eu preciso para derreter esse cara é bem maior do que a quantidade de calor que eu preciso para derreter esse cara, certo? Então, o calor que eu preciso para derreter esse cubo maior aqui, lógico, como ele tem mais massa, né? Eu preciso de um calor muito grande, né? A quantidade de calor grande. E aqui eu vou precisar de uma quantidade de calor menor, tá ok? Então, aqui o calor vai ser bem pequenininho. Bom, beleza. Em calorimetria, a gente vai ver, né, que essa matéria se trata, né, sobre quantificação, né? A gente vai medir as quantidades de calor, né, que são transferidas de um corpo para outro, né? Nós vamos falar sobre equilíbrio térmico, tá certo? Assim como a definição de calor aqui, ó, energia transferida de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre eles, né? A gente vai ver que quando essa temperatura se iguala, né, então para de haver esse fluxo de calor de um corpo para o outro, tá joia? Então vamos lá. A gente precisa então fazer outras definições também, né? Além de calor e temperatura, eu preciso definir também o que é o calor específico, né? Cada material ele tem seu próprio calor específico e o calor específico ele serve para determinar, né, o quão rápido aquele material ele é capaz de aquecer ou de se resfriar, tá joia? Então aqui eu coloquei 3 exemplos, né? A água, a areia e o gelo, tá bom? Para a gente poder ver e eu vou explicar o que acontece, né? O que é o calor específico? Ele indica a quantidade de calor de unidade de massa que o corpo indica a quantidade de calor que a unidade de massa do corpo precisa receber ou ceder. Aqui teve um erro que eu escrevi errado aqui, né? Ou ceder para que sua temperatura varie em uma unidade, tá? Vamos lá que eu vou explicar exatamente o que é isso, tá? É o seguinte, significa que, vamos supor que eu pegue aqui, ó, uma grama de água, tá bom? Então isso aqui seja, vamos supor que essa substância aqui seja água, tá ok? Então eu tenho 1 grama de água, beleza? E eu quero fazer a temperatura dela subir, né, em 1 grau Celsius. Então essa temperatura vai aumentar em 1 grau Celsius. Então isso significa que eu preciso colocar aqui, né, uma quantidade de calor, tá bom? Igual a 1 caloria, tá certo? Então é isso que significa, né, o calor específico da água aqui, por exemplo, ó. 1 caloria por grama grau Celsius. O que isso significa? 1 caloria por grama grau Celsius. Quer dizer que se eu tenho 1 grama de água e desejo fazer a temperatura dela subir em 1 grau Celsius, então eu preciso de 1 caloria. Perfeito? A da areia aqui, no caso, é 0,19 calorias por grama grau Celsius. O que isso significa? Que se eu tenho, né, 1 grama de areia, se eu tenho 1 grama de areia, tá bom? E desejo fazer essa temperatura subir em 1 grau Celsius, então eu vou precisar colocar aqui uma quantidade de calor igual a 0,19 calorias, tá certo?
0,19 calorias para fazer essa temperatura subir em 1 grau Celsius. Bom, isso faz com que eu tire algumas conclusões, né? Por exemplo, aqui eu estou percebendo que para eu aquecer a água, né, fazer a temperatura dela subir em 1 grau Celsius, eu preciso de 1 caloria. E aqui eu estou vendo que para fazer a temperatura da areia subir em 1 grau Celsius, eu preciso de 0,19. Óbvio, é mais fácil eu aquecer a areia, certo? Do que, né, eu aquecer a água, beleza? Isso explica alguns fenômenos, né? A gente pode ver, por exemplo, que quando você vai na praia num dia de sol quente, né? Um dia de muito calor, a areia fica bem quente, né? Porque ela aquece de uma maneira muito rápida. Mas da mesma forma, ela também pode ser resfriada de uma maneira muito rápida, tá bom? Aí a gente pode explicar aí um fenômeno bem interessante, né? Durante o dia, a gente tem aqui a areia, né? A areia. E aqui nós temos o mar, tá certo? Então, durante o dia, a areia fica mais quente, porque, né, ela é mais fácil de ser aquecida, né? Então, durante o dia, a areia fica mais quente. Então, o que acontece? Ela aquece o ar que fica sobre ela aqui, né? Então, esse ar sobe, tá certo? O ar quente sobe. E aí a gente tem, então, para ocupar o espaço desse ar quente, beleza? O ar quente vai subir. Eu tenho aqui uma brisa que vem do oceano, que é uma brisa fria, beleza? Então, uma brisa mais fria. E aí significa que durante o dia venta do mar em direção à terra, ok? E aqui, durante a noite, né, acontece o contrário. Por quê? Bom, a água ficou recebendo calor o dia todo, né? Conforme o sol foi incidindo sobre ela, beleza? Então, assim como eu falei, né, que a areia ela é fácil de ser aquecida, ela também é fácil de ser resfriada. Então, a partir do momento que o sol se põe, né, essa areia perde calor muito rápido, ela fica mais fria rapidinho. Já o mar, ele é difícil de ser aquecido, mas também ele é difícil de ser resfriado. Então, o mar ele vai ficar mais quente, né? Você já deve ter observado isso, por exemplo, quando você vai nadar numa piscina à noite e você percebe aquela camada fina de água quente, né, que fica sobre, aliás, ela fica no limite lá da superfície, né? Você percebe que essa água ela fica lá quentinha, né? Porque ela recebeu o calor durante o dia, né? E esse calor fica ali por mais tempo devido ao calor específico da água ser maior. Então, durante a noite, né, o mar fica mais quente, então o ar quente sobe a partir do mar aqui, ó. Beleza? Então o ar quente vai subir e aí precisa chegar uma corrente de ar fria para ocupar aquele lugar ali daquele ar. E a gente tem então, durante a noite, o vento, né, indo da terra para o mar. Perfeito? Então isso aí ajuda a explicar esses fenômenos. Muito bem, continuando. A gente vai falar também sobre a capacidade térmica, né? O que é a capacidade térmica? Ela indica a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para que a sua temperatura varie uma unidade, beleza? A gente pode determinar a capacidade térmica, né, através da expressão massa vezes o calor específico. Esse C aqui da capacidade térmica é o C maiúsculo, né? E o calor específico ele é um C minúsculo, tá bom? Então a gente pode determinar aqui a minha capacidade térmica. O que isso significa? Significa que a capacidade térmica ela é um valor de calorias, né, que eu preciso fornecer à substância, né, para que a temperatura dela aumente 1 grau Celsius, tá bom? A capacidade térmica, né, ela depende da massa. Claro que ela depende da massa, né? Porque, por exemplo, para eu elevar a temperatura desse cubo de gelo em 1 grau Celsius, eu preciso de mais calor do que desse cubo de gelo aqui, devido à massa que esse cara tem, que é muito maior que esse, né? Então, a unidade de medida aqui é caloria por grau Celsius, tá bom? Indica a quantidade de calorias que eu preciso para cada grau Celsius que eu desejo elevar, tá certo? Bom, e a gente pode, então, obter aqui
uma expressão, né, para o calor sensível. E o que é o calor sensível, né? O calor sensível, né, a gente separa ele em dois, né? O sensível e o latente. O calor sensível é o calor que foi, né, que cedido ou recebido por um corpo provoca nele uma variação de temperatura. Então é muito importante você saber que, né, a diferença entre esses dois calores, né, o sensível está relacionado com a variação de temperatura, né, e o latente, né, energia térmica responsável pela troca de estado físico. O latente está relacionado com a mudança do estado físico, tá joia? Então eu coloquei aqui um gráfico, né, para ajudar a gente a entender o que isso aqui quer dizer. Olha só, o meu calor sensível, como que ele funciona? Ele está relacionado com a mudança de temperatura, né? Então vamos imaginar que eu tenho um cubo de gelo aqui, que ele está a menos 20 graus Celsius, né? Aqui eu tenho um gráfico de temperatura, né, por quantidade de calor, né? Então, à medida que a quantidade de calor vai aumentando, né, isso aqui é a quantidade de calor recebida, a temperatura também vai aumentando. Então, eu percebo que quando o cara estava 20 graus Celsius, né, ele começou a receber calor e a temperatura dele começou a aumentar. Bom, se teve um aumento de temperatura, né, a gente percebe que a temperatura dele está variando. Nessa etapa aqui, eu tenho um calor que é chamado de sensível, ok? Beleza. Nesse momento aqui, a gente tem um cubo de gelo, né, chegando à temperatura de 0 graus Celsius. Então, quando ele atinge essa temperatura nesse ponto, ele ainda é um cubo de gelo, tá joia? Ele ainda não mudou o estado físico dele. Ele ainda é um cubo de gelo, só que ele está a 0 graus Celsius. Nesse período aqui, não vai ocorrer o quê? A temperatura dele vai ficar constante e é o momento que ele tem a troca do estado físico, sendo que quando ele atinge esse ponto, no final do processo, aí aqui ele já está no estado líquido, tá certo? Ele está no estado líquido e aqui ele ainda está no estado sólido. Beleza, então nesse processo aqui, o processo que a gente chama de fusão, tá bom? É onde vai acontecer a nossa fusão. É onde eu vou ter aquele negócio, né? O sólido mais líquido. Por que sólido mais líquido? É porque o gelo ele vai derretendo aos poucos, né? Quando eu estou na metade aqui, eu vou ter metade gelo, metade água. Tá joia? Quando ele chegar aqui nesse ponto, ele vai ser completamente líquido, né? Completamente água. Aqui, novamente, tá. E aqui a gente vai colocar, né? Que essa etapa aqui é um calor latente, tá bom? Mais uma vez nessa etapa, eu tenho a temperatura variando, né? A temperatura variando, o meu calor é o calor sensível. Tá joia? Aqui é um calor sensível. Aqui, novamente, quando eu chego aqui, né? Se ele era líquido, a temperatura foi subindo, subindo, subindo. Chegou aqui, ele ainda é líquido. Certo? Aqui eu vou ter, então, um processo que eu vou chamar de vaporização. Agora ele vai trocar o estado físico, beleza? Esse processo aqui é um calor latente, né? Então, o calor latente está relacionado com a troca de estado físico. Nessa etapa aqui, eu vou ter a vaporização. Quando a substância atingir esse ponto, né? A gente vai ter, então, aqui ela no estado gasoso, beleza? Aqui ela virou gás. E assim, né, ela continua aumentando a sua temperatura. Então aqui eu vou ter líquido mais gás. Perfeito? Muito bem. A gente pode fazer umas perguntas, por exemplo, né? Existe gelo a 0 graus Celsius? Existe, né? O gelo ele pode chegar a 0 graus Celsius, tá bom? Então existe gelo a temperatura de 0 graus Celsius. E existe água a temperatura de 0 graus Celsius, né? Água líquida? Sim, existe também água a temperatura de 0 graus Celsius, né? Isso também pode ocorrer, perfeito? Bom, eu pretendo separar essa matéria em dois, né? A próxima parte desse vídeo eu vou falar sobre equilíbrio térmico, tá bom? E para finalizar eu vou colocar a expressão aqui, né, do calor sensível. Como que eu faço o cálculo do meu calor sensível? O calor sensível, né, já que a gente viu aqui que ele está relacionado com a mudança de temperatura, né, o calor sensível eu posso calcular ele através da seguinte expressão: massa vezes o calor específico vezes a variação de
temperatura, tá ok? Lembrando que capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico, né? Nós temos esse termo aqui. Então, a gente pode substituir isso aqui por capacidade térmica vezes variação de temperatura. Isso aqui vai me dar o calor, tá bom? O meu calor, quantidade de calor, tá certo? A maioria das vezes é dado em caloria, né? Quando a gente usa a nossa unidade de medida aqui do calor específico em calorias por grau Celsius, né? A maioria das vezes isso aqui vai dar caloria, tá bom? A não ser que você faça uma conversão. Bom, e a fórmula do calor latente, né? É Q igual a M vezes o L. O que seria o L? O L é o calor latente de fusão, tá bom? Ou o calor latente de vaporização. Ou seja, o calor latente, né? Ele nos fala quanto de calorias, né? Eu preciso fornecer para aquela substância para que ela, né? Mude o seu estado físico, tá certo? Eu vou colocar aqui alguns valores, né? Olha só. O L de fusão da água, certo? É cerca de 80 calorias por grama. O que isso aqui significa? Significa que para cada grama de gelo que eu pretendo derreter, eu preciso fornecer para ela 80 calorias. Beleza? Então, esse aqui é o L de fusão. Agora, o L de vaporização da água, ele vale cerca de 540 calorias por grama. O que isso significa? Significa que para cada grama de água que eu pretendo tornar vapor, né, eu preciso de uma quantidade de energia de 540, né? 540 calorias, né? Isso aqui mostra por que é tão fácil derreter o gelo, mas é bem difícil você vaporizar a água, né? Se você já ficou esperando lá uma panela cheia de água, fervendo, né, até tudo virar vapor, você vai ver que você vai precisar ficar lá um bom tempo, né, para você poder observar que toda aquela água se tornar vapor, beleza? Então, esse aqui é a vaporização. Então, esse é o nosso L, tá joia? Então, nosso L, ele precisa estar aqui na nossa fórmula, né, para calcular a quantidade de calor. Alguns exercícios, né, eles trazem assim, quanto de calor eu preciso para um cubo de gelo virar vapor, né? Vapor. Então, por exemplo, primeiro, esse cubo de gelo, vamos supor que ele esteja a 20 graus Celsius, como o meu aqui, né, como o meu exemplo. Então, primeiro ele vai ter que chegar a um cubo de gelo a 0 graus Celsius, né? Estou fazendo todas as etapas aqui. Então, primeiro a 0 graus Celsius. Depois, ele vai precisar chegar a estado líquido, né, a 0 graus Celsius. Depois, ele vai precisar chegar ao estado líquido, né, a 100 graus Celsius, né? 100 graus Celsius. E aí, só então, ele vai virar vapor a 100 graus Celsius, né? Que seria isso aqui. Tudo bem, então você vai ver que nessa etapa para essa, a gente gasta aqui um calor sensível, né? Sensível. Depois dessa etapa para essa, que está ilustrada aqui, eu vou gastar mais um calor latente. E depois eu vou gastar mais um calor sensível. E depois mais um calor latente. Então, a quantidade de calor que eu preciso para transformar o gelo, né, a 20 graus Celsius para vapor a 100 graus Celsius, né, é a somatória de todos esses valores aqui, tá bom? E lembrando que para cada calor desse daqui, você vai fazer um cálculo, né? Quando for calor sensível, você vai utilizar essa fórmula. Quando for calor latente, você vai utilizar essa fórmula aqui. Ok? Bom, acho que é isso, né? Aqui espero que eu tenha sido claro, né? Qualquer dúvida, tá? Estou à disposição. Vocês têm meu número. Então, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.